Salve, rebeldes! Vocês estão ouvindo o podcast Bloco A, Olhares Anarquistas sobre o Mundão. Aqui quem fala é o MK, diretamente da Comuna Imaginária do bairro Floresta. Companheiros e companheiras, antes de entrar no episódio em si, eu peço para vocês acompanharem a gente nos aplicativos de podcast. Estamos no Spotify, Rede Public, Castbox, SoundCloud e YouTube. Dê uma procurada aí no podcast, é bem importante que você seguindo lá para fortalecer esse trabalho e também para a gente criar um vínculo aí de diálogo mais próximo, mesmo à distância por conta tanto da pandemia, quanto também porque a gente opera aí no universo das redes sociais e dos meios de comunicações digitais, ok? Outra questão, eu peço para acompanhar também a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Procure a gente lá, mande críticas, se for possível e for necessário a gente fará também a autocrítica sobre alguma questão que tenha sido levantada aqui no podcast. É importante criar esse vínculo aí de diálogo para a gente poder aprimorar cada vez mais aí o processo de construção do podcast. E também enviem sugestões, né? Temas, entrevistados, entrevistadas. É bem importante para a gente pensar aí um podcast cada vez mais coletivo, ou seja, cada vez mais anarquista. O episódio de número 15, que é o episódio de hoje, a gente vai conversar com Samantha Lodge, que é uma investigadora e educadora sobre um tema para lá de fundamental para quem pensa e constrói o anarquismo na contemporaneidade. A gente vai falar hoje sobre Louise Michel, uma mulher que é impressionante a sua dedicação, as suas várias facetas na construção da luta popular libertária na história do mundo. Então, o episódio de hoje faz parte da nossa ideia aqui de lembrarmos os 190 anos do nascimento de Louise Michel, que nasceu no dia 29 de maio de 1830, indo a falecer no dia 9 de janeiro de 1905. Então, com vocês agora, a companheira Samantha Lodge. Salve, Samantha, tudo bem com você? Salve, Michael, tudo certinho com você? Então, aqui tá tranquilo também, mesmo dentro dessa pandemia, a gente tem que procurar tranquilidade aí para não entrar numa situação de problemas de saúde mental a excesso, né? Mas vamos enfrentando aos poucos. Então, Samantha, te convidei hoje aqui para fazer uma conversa, ouvir um pouco da sua trajetória enquanto pesquisadora, quando o tema é Louise Michel, né? Só que antes de começar a falar diretamente da trajetória histórica da Louise Michel, gostaria que você se apresentasse para os ouvintes aqui do podcast Bloco A, né? Um pouquinho da sua trajetória aí como pesquisadora, historiadora, né? E professora. Tá. Quero primeiro agradecer ao convite para estar aqui com você e poder falar sobre a Louise Michel, que é uma mulher que eu admiro muito e que acho que tem muito a nos ensinar ainda. Conhecemos muito pouco sobre a Louise Michel. Bom, eu sou professora, gosto muito de ser vista assim só como professora, mas fiz um trabalho, né, específico voltado aí para a Louise Michel. Ela foi parte da minha tese de doutorado, quando eu fiz doutorado em educação na Unicamp, na área, né, de História da Educação, e fui trabalhar um pouco os aspectos biográficos da Louise e buscar também alguns elementos educacionais, uma vez que ela trabalhou como professora, né? Então, passei um pouco pela trajetória dela durante as pesquisas. Eu pesquiso muito mulheres, eu tenho muito interesse em conhecer trajetórias de mulheres, colocar essas mulheres aí, se possível, em destaque na história, porque infelizmente nós ainda temos uma história que acaba reforçando bastante, né, os personagens masculinos e deixando de lado as mulheres e as ações que elas tiveram. Então, basicamente, essa é a minha parte nas pesquisas, né, pesquisas mais de cunho acadêmico. Por outro lado, eu já estou há algum tempo, né, como parte de um coletivo de mulheres também, e nós fazemos uma militância
no intuito de ir até escolas, bairros, conversar com mulheres, meninas, meninos e trabalhar sempre em torno da defesa dos direitos da mulher. E recentemente fiz um curso nesse intuito também, que é o de promotora legal popular, e agora estamos aí expandindo esses cursos, trabalhando bastante nessa área dos direitos da mulher. Pô, bacana saber dessa relação aí da militância com a educação e com a pesquisa, é muito importante, né? Até para a gente ter como uma orientação aí nos nossos estudos, né? Ter um estímulo para a gente cavocar o passado das histórias de luta. Companheira, eu tive olhando o seu trabalho sobre a Luísa, né? E você ali pesquisa duas mulheres, né, em diferentes contextos revolucionários, né? Era o caso da Louise Michel, na Comuna de Paris, em 1871, e o outro uma mulher da Revolução Russa, também em 1917. Você poderia apresentar um resumo aí da sua tese, só para a gente poder entrar especificamente na Louise? Seria bacana a galera ver, ter um olhar panorâmico aí do que você trabalha nessa tese. Pode deixar. Bom, na verdade, a tese ela trabalha com dois estudos histórico-biográficos, né? A primeira é a Louise Michel, né, que nós vamos conversar um pouco mais sobre ela depois, francesa, que participou da Comuna de Paris e que depois teve uma longa militância dentro do anarquismo, né? E a outra educadora que eu trabalhei também, revolucionária, foi a Nadezhda Krupskaya, né, russa, que viveu aí de 1869 até 1939, participou da Revolução Russa e teve também, né, um trabalho aí na divulgação do comunismo e na formação aí da União Soviética. Na verdade, a ideia era buscar, né, essas duas revolucionárias, passar pela biografia delas e buscar, na verdade, aquilo que elas teriam em comum, né, pensando quais eram os posicionamentos que ela tinha em relação à luta dos trabalhadores, quais eram os posicionamentos que elas tinham em relação à educação, a propostas, né, de emancipação do sujeito. Então, trabalhei dois momentos diferentes, mas, na verdade, tentando mostrar que elas teriam aspectos bem mais em comum do que divergente, mesmo estando aí não na mesma corrente, né? Então, a ideia que eu encontrei, né, nessas duas revolucionárias foi a abolição do capitalismo, né, e a criação de uma sociedade mais justa com direitos iguais para todos. Então, a ideia era fazer um trabalho realmente nesse sentido, que eu acabei chamando, né, de Entre a Pena e a Baioneta, e justamente para reforçar o trabalho, né, tanto da Louise como da Krupskaya, nos contextos que elas viveram e nas militâncias que elas desenvolveram também nesse período. Samantha, agora entrando um pouco mais começando a falar da Louise Michel, né? Gostaria de saber um olhar que antes de fazer a pesquisa a gente costuma já ter alguma leitura sobre o assunto, né? Para criar lá os objetivos, o problema, a hipótese e tudo mais. Mas assim, o que te faz pessoalmente assim olhar para essa mulher, para Louise Michel e falar, meu, é ela que eu quero estudar, isso me provoca, isso me estimula. O que te faz, assim, a cair o teu olhar sobre a história de Louise? Nossa, são tantas coisas, mas eu acho assim que a coerência, né? A Louise, ela teve uma vida difícil, mas ela estabeleceu, né, alguns princípios e ela se mantinha completamente coerente nesses princípios estabelecidos por ela, na luta, né, na dedicação que ela tinha por uma transformação da sociedade. Então, quando eu vi pela primeira vez, né, que eu tive notícias sobre a Louise, né, eu li, tinha algumas informações que depois eu vi que não correspondia exatamente, mas eu lembro que ela me causou muito impacto, né, pensando a ação dela na comuna, mas ao mesmo tempo uma pessoa que escrevia romances realistas, ficção científica, estudava
os mais diversos assuntos que apareceram ao longo do século XIX, né? Então, eu acho que foi uma tremenda admiração que me levou a estudar e querer conhecer um pouco mais a Louise Michel, né, e toda a trajetória de vida dela. E eu acho que essa coerência, né, que tem ao longo da vida da Louise é uma coisa que me deixa muito sensibilizada, quando ela se estabelece alguns princípios e ela coloca isso como uma meta de vida, né? Tanto é que ela vai receber uma série de, de apelidos, né, de nomes, cada biógrafo que passa pela história da Luísa acaba colocando de uma forma, né? Então, ela foi um elemento muito marcante, mas eu acho que, pessoalmente, a coerência é o que me chama mais a atenção. Então, Samantha, você fala sobre a coerência agora, que é um elemento que bem presente, e como essa coerência vai sendo construída na trajetória de Luiz é muito interessante também, né? Eu queria agora dar uma puxada para a biografia de Luiz, né? Que agora a gente, no dia 29 de maio, né? A gente tem o aniversário de nascimento de Luiz, né? Que nasceu em 1830. E aí, vamos tentar meio organizar essa nossa fala por um percurso de história de vida, né? É, qual que é essa infância e adolescência de Luíse? Como que se dá esse processo? Quais são suas referências, tanto no nível familiar ou social também, que a leva a esse canto de lutas rebeldes no território francês? E aí, né, só se reforçando, né, seriam 190 anos de nascimento de Louise Michel, né? E foi bem lembrado, né? E aí fica como uma homenagem a essa grande mulher. Bom, a Louise, ela nasceu, né, no dia 29 de maio, e a história da vida dela já começa com um nascimento no qual ela não tem o reconhecimento do pai, né? A mãe dela trabalhava no castelo, né, da família Demar, e neste castelo, ela, trabalhadora, engravida, e a princípio, né, dizem que era do filho do castelão, embora uma série de biógrafos falem que, na verdade, a mãe da Luísa, a Mariane, possa ter tido, na verdade, filho com o próprio castelão, né? Então, a Luísa, né, na certidão de nascimento dela, ela fica como filha de um pai desconhecido, mas, ao mesmo tempo, ela é acolhida pela família. E ela passa, né, a sua infância, a sua juventude dentro desse castelo, chamando, né, os donos, os castelãos de avós, e recebendo, né, uma educação que não era comum para mulheres da época dela. E como o castelão ele tinha, né, uma relação muito forte com os autores iluministas, a Louise ela acaba já muito cedo lendo Voltaire, Rousseau, né, e criando uma visão um pouco mais social e humana da sociedade em que ela vivia. Então, por um bom tempo, ela viveu neste castelo, e lá no castelo ainda, ela desenvolveu um gosto muito grande pela literatura, né? E para mostrar os seus escritos, né, de fato, ela escolheu, né, um autor que era extremamente famoso na época, como é ainda hoje, né, que é o Victor Hugo, para mandar, né, essas cartas que ela escrevia, e esboçando poesias, mas também fazendo a amizade com o autor, né? Então ela vai se corresponder com ele aí uma boa parte da sua vida, mas ela inicia ainda no castelo. Quando os avós de Louise morrem, né? Ela, na verdade, não consegue mais viver dentro desse castelo, ela é colocada para fora, e ela e a mãe precisam buscar sustento de alguma outra forma. Como Louise tinha já uma facilidade muito grande com os estudos, ela foi trabalhar como professora, né, para manter o sustento dela e da mãe. E como professora, ela já vai demonstrando, né, algumas ações do seu posicionamento, como o fato dela não ter sido professora pública naquele período, porque ela se recusava a prestar juramento ao Napoleão III, né?
Então, ela continua trabalhando ainda na região em que ela nasceu, ali em Almarre, e depois disso ela se muda para Paris. E lá em Paris, ainda jovem, ela vai começando a construir uma outra relação, né, se colocando ainda muito próximo dos clubes republicanos dessa época. Ainda sobre a infância e a juventude da Louise, ela é marcada já, né, por algumas brincadeiras relacionadas aí aqueles que ela chamava, né, dos revolucionários. Então ela sempre brincava, ela tinha umas brincadeiras mais de cunho social, e também neste período ela acabou tendo uma relação muito forte com os animais, principalmente os gatos que a acompanharam a vida toda, né? Então acaba sendo muito forte esse símbolo da Louise Michel também com os gatos. Mas diz que ainda jovem, além dos gatos, ela acabava é, criando alguns morceguinhos também, né? Então, essa infância de quem teve, né, um acesso a uma boa formação, a uma vida dentro, né, desse castelo, sem ter falta de nada, e depois, né, a Louise não tendo mais essa relação, né, dessa vida de reconhecimento, de ser parte de uma família, porque ela foi colocada para fora dessa família, eu acho que aflorou ainda mais todos aqueles instintos já voltados para a mudança da sociedade que ela já tinha, porque bem jovem nós temos relatos, né, de que ela ajudava as pessoas, que ela tirava coisas dela mesmo, da vida, para ajudar as pessoas que moravam ali em torno do seu castelo. E indo, né, para Paris, ela consegue ter acesso a outros autores, às discussões atuais que aconteciam lá, né? Ela vai se instalar de fato em Paris por volta aí de 1853, 56, ela já está ali instalada, e ela vai, né, começar a frequentar alguns clubes. E aí ela vem reforçar, inclusive, essa amizade que ela tinha estabelecido ainda bem jovem com o Victor Hugo, que vai, né, por toda a vida dela. Samantha, voltando num ponto ali em relação à atividade dela como educadora, como professora anterior à chegada a Paris, né? Você comentou que ela sofreu algumas represárias por não jurar a Napoleão III, não se abraçar aos ícones da educação republicana após a Revolução Francesa e tudo mais, né? Você teria mais alguns elementos de como que se dava, por exemplo, a relação dela com as crianças, com os adolescentes que ela trabalhava, como que era essa questão da educação para ela, ou se tem alguma pesquisa sobre a prática pedagógica dela, né? Além dela questionar os valores da República no sentido de adoração ali à figura de Napoleão III, né? Mas como que se dava essa prática? Tem algum relato e tal sobre? Na verdade, nós temos nem assim, não tem nenhum livro específico tratando sobre a educação da Luíse. Nós encontramos algumas obras mais gerais, né, que ela vai abordando as questões educacionais, mas um livro específico sobre educação eu não tenho para te indicar. Pode ser até que tenha e que eu não tenha chegado nele ainda. Mas em relação a essa oposição que ela faz ao Império do Napoleão III, ela falava muito ainda, né, dos ideais da Revolução Francesa que não tinham acontecido de fato, né, naquela região. Então, é, de tudo que era colocado em relação ao cidadão, as igualdades, né, as possibilidades de uma vida com direitos iguais, a Luíse não tinha visto acontecer, né? Porque não tinha acontecido de fato naquele momento. Então, nesse período, ela tinha uma relação muito forte ainda com os ideais da Revolução Francesa que não tinha acontecido. Então, ela ensinava os alunos, né, a cantar a Marseillaise, que hoje fica como hino, né, da França. Ela ensinava os alunos que não era é,
adequado rezar de domingo na missa para o Napoleão. Então ela ia fazendo, né, todo um trabalho de conscientização já com essas crianças. E aí ela vai ter represália nesse sentido, né? Porque diz que era fácil reconhecer os alunos da Luíse na missa, porque na hora que chegava o momento de oração para Napoleão, eles cruzavam os braços e ainda batiam os pés, né? Então isso fica registrado. Então por isso várias vezes ela foi chamada, né, pelos representantes legais, né, das cidades, para que ela tentasse explicar que tipo de trabalho ela estava fazendo. Mas ainda eu acho que tinha nesse trabalho da Luíse, né, um pouco de toda aquela literatura que ela teve contato, né, com os avós. Então, pensar aí toda essa radicalidade ainda da Revolução Francesa. Então, eu acho que nesse momento ainda essa era a principal característica dela. É depois que ela vai buscando outras trajetórias, mas isso chocava, né? Chocava a região onde ela estava. Por isso que ir para Paris também era, era um grande impulso para ela, né? Chegar num lugar onde as ideias circulavam mais, né? Tinha mais uma abertura para o diálogo e para o trabalho que ela queria fazer. Massa. Eu fico curioso com essa abordagem dela na educação, como sou professor também, né? A gente fica procurando essas referências para pensar as nossas práticas. Você mencionou também que nessa cidade interior, e depois quando ela vai para Paris, ela mantém um contato muito próximo com o escritor Victor Hugo, que talvez seja um dos grandes nomes da literatura francesa. Talvez não, ele é um dos grandes nomes da literatura francesa em geral, né? E até uma referência na literatura universal, o que os europeus classificaram como literatura universal, né? É, inclusive saiu acho que tem um livro em português da trocas de carta deles, né? Que é algo, eu já cheguei a ler algumas cartas, uma coisa que é interessante ler, porque quando tu lê as cartas mais antigas de Luíse, é uma coisa do deslumbre, assim, de estar se comunicando com o grande escritor, né? E parece que com o passar do tempo essa Luíse está empoderada ali, né? E começa a ter um outro tipo de relação com o Victor Hugo, né? O que você tem para nos dizer sobre essa relação aí dela com o Victor Hugo? Eu acho que você traduziu bem, né? As primeiras cartas, elas são realmente, ela chama ele de mestre, né? Quando nós vamos ver o que ela coloca, né, nas cartas, e muitas vezes ela colocava todas as emoções, né, que ela tinha no início desse processo. E depois realmente ela vai se empoderando e você percebe, né, em algumas cartas, questionamentos que ela faz a ele, é, inclusive, né, quando acontece todo o processo da Comuna de Paris, né, ela pede para ele defender alguns colegas, coisa que ele recusa. Então, eu, eu acho interessante, né, pegar essas cartas mesmo da Louise, que, como você disse, tem uma publicação em português, recebe o nome de Cartas a Victor Hugo, e ver, né, como que ela vai se fortalecendo do ponto de vista, né, político, e aí os posicionamentos dela também vão ficando cada vez mais fortes. Só para citar, né, um dos primeiros pseudônimos que ela usa, ela vai tirar de uma obra do Victor Hugo, né, ela vai tirar dos Miseráveis, onde ela se auto-intitula, né, Enjolras, que é o nome de um personagem. E no decorrer aí da vida, inclusive, há uma polêmica, né, sobre a Louise Michel, se ela teve algum romance ou não com o Victor Hugo, mas isso, na verdade, do ponto de vista histórico, nós não temos documento. Nós temos até livros publicados na França, mas fica mais a título ainda de especulação. E aí, quando ela já está em Paris, a gente percebe que ela cobra, inclusive, né, alguns posicionamentos, né, do escritor. Porque aí, né, principalmente quando ela se joga, né, na Comuna de Paris e que ela vai viver muito fortemente a Comuna de Paris, aí ela já tem posicionamentos bem distintos. Ela não é mais aquela jovem do interior, mas ela começa a desenvolver uma força inclusive, é, de,
chegar, né, alguns momentos a liderar alguns grupos, né? Então aí ela já tem um, um outro posicionamento aí perante o autor. E, e aí especula-se, né, qual foi realmente a relação que os dois tiveram. Mas pelas cartas, uma relação de amizade, inclusive de muito respeito depois, né, dos posicionamentos da Louise pelo Victor Hugo, que acaba fazendo, inclusive, uma famosa poesia, né, para Louise Michel, que fica bem conhecida. Poesia que recebe o nome depois de Viro Marror. Samantha, dessa Louise em Paris, né, quando ela vai encontrar aí talvez um ambiente, talvez não, ela encontra um ambiente mais arejado, né, circulação de ideias, de literatura, de rebeldias, né, de várias formas, né. É, qual que é o meio social que ela se insere, né? Ela vai ser professora, ela porque ela ainda está construindo a figura pública dela ali, né? Que vai ganhar uma projeção gigantesca na Comuna de Paris, que a gente já vai conversar daqui a pouco. Mas no que ela se envolve ali como trabalho, atividades e tal, nesse contexto, ao chegar em Paris? Ela vai para a área da educação, né? O primeiro trabalho que ela consegue é numa instituição voltada para meninas, e depois ela vai participando também de outras escolas, né? Se envolvendo cada vez mais com a própria cidade, né? E buscando também espaços educacionais onde ela pudesse agir de forma mais livre, né? Que não foi o caso da primeira experiência dela. E ela vai se integrando rápido, né? Mas sempre fazendo um trabalho de professora. E quando chega mais próximo à Comuna de Paris, né, que vai acontecer em 1871, a Luísa ela já está um pouco mais próxima também de alguns ciclos operários, né? Então, com uma escola, né, funcionando em Montmartre, e lá ela consegue atender, né, alguns trabalhadores. Ela fica até conhecida pelo pelo espaço que ela cria, com o refeitório e tudo, mas basicamente, ainda durante toda essa trajetória da instalação dela em Paris, até a chegada da Comuna de Paris, ela vai trabalhar como educação, né? Então, e sempre, né, em paralelo à sua atividade oficial, conhecendo aí grupos, né, e principalmente grupos que se colocavam contra o imperialismo de Napoleão III. E aí ela vai, né, ter por alguns momentos, posicionamentos republicanos, mas ela também começa a se aproximar, por exemplo, das ideias do Blanc. Então ela se identifica, né, por um tempo como blanquista, né? Então o Blanc, que foi aí um revolucionário, que eles, né, falam de, de sensibilidade comunista, e que acabou criando, né, um movimento. Então a Louise segue nessa linha, e a partir do momento que ela vai se envolvendo com esses pensamentos republicanos, blanquistas, ela vai mudando um pouco a característica do trabalho dela de educadora, né? Ela vai se libertando cada vez mais e, e colocando propostas muito fortes de emancipação dos sujeitos, de educação para todos, fazendo uma defesa, né, de toda essa bandeira. Samantha, tem uma coisa que eu sempre fico curioso quando a gente está estudando esses personagens históricos que a vida pessoal se cruza brutalmente, assim, e de maneira muito inspiradora com a história coletiva dos povos, né? São as leituras que eles faziam, né? O que circulava de panfleto, o que circulava de livro? Eu tenho essa curiosidade. Eu queria ver contigo nesse teu processo de estudo, tu chegou a encontrar algum detalhamento sobre isso? Quais eram os livros? Ali na infância e adolescência tem os iluministas, os escritos republicanos. E nessa entrada em Paris, né, que a gente tem de leitura que ela tem acesso, já que a publicação era um meio muito emblemático na luta popular no século XIX, né? Bom, sobre a leitura mesmo que era feita pela Louise Michel, eu também não tenho assim grandes dados para te passar.
O que eu sei é que ela fazia leitura, né, de alguns autores franceses, mas ela deixa claro que ela começa a ler os anarquistas no período em que ela está no seu exílio na Nova Caledônia. Então, para este período, nós temos um pouquinho de referência das leituras da Louise. Mas eu acredito que ela tinha uma relação também com a literatura mais popular. Ela mesma escrevia muito para alguns periódicos, então eu acho que ela tinha esse acesso. Agora, muitas biógrafas dela falam que ela era uma mistura, né? A, uma das autoras que fala isso é a Claire Auzias, e ela fala que ela é uma mistura, né, de erudição, então acredito que ela deveria ler muitas coisas, né, com a questão popular, né, ela consegue fazer esses dois caminhos. Mas, de fato, a própria Louise, ela fala da leitura que ela faz no período em que ela é mais jovem, ela reforça isso como uma influência muito grande na vida dela, mas depois nas memórias dela, ela fala muito dos acontecimentos presentes, do período em que ela estava envolvida e não necessariamente do tipo de leitura que ela fazia. Mas, sem dúvida alguma, ela se forma junto com os movimentos de trabalhadores e os autores que estavam aí na defesa dessa classe, né? Agora a gente começa a entrar num momento da vida dela que é um momento, talvez assim, um ponto de virada na vida dela, até porque foi um ponto de virada da história da luta popular no mundo todo, né? Que foi a Comuna de Paris, que ainda hoje é um tema extremamente debatido, né? Essa comuna que começa ali no dia 18 de março de 1871 e vai até o dia 28 de maio, né? É, Tu poderia contextualizar para nós um pouquinho o que, que é esse cenário francês aí da do ano de 1870 para 1871, onde vai ter a eclosão da eclosão da Comuna de Paris? Vou tentar. É um território bem complexo, né, esse período. Mas, basicamente, havia, né, um descontentamento com o governo do Napoleão III, e ele ainda começa a se envolver, né, na chamada Guerra Franco-Prussiana. Então, no ano de 1870, a França está guerreando com a Prússia, e o Napoleão III, ele não vai medindo esforços, né, para essa guerra, até que ele acaba prisioneiro dos franco-prussianos neste momento. E a França, de modo geral, estava desgastada com essa guerra, né? Algumas cidades iam caindo e a população ficava preocupada, pedia o fim da guerra, era uma guerra muito impopular. E com a queda, né, do Napoleão III, que foi feito prisioneiro de guerra pelo Bismarck, eles conseguem colocar em prática a República Francesa. Então, com a principal figura do império, né, nas mãos do inimigo, nós vamos ver que começa a chamada Terceira República Francesa. Ela foi proclamada em setembro de 1870 e ela foi vista como uma grande esperança, né, para a mudança desse contexto de guerra. A ideia era que a França saísse e tentasse se recuperar, e as cidades acabavam passando fome cada vez mais. E isso acontece na cidade de Paris, que começa, né, a ficar cada vez mais pressionada, né, pelo exército prussiano, passava fome e não conseguia, né, fazer um acordo para terminar essa guerra. Criou-se uma expectativa muito grande em torno da República, para que ela fosse um espaço de maior participação popular. Inclusive, eles vão criar, né, no final de 1870, os chamados comitês de vigilâncias, né, para cada arrondissement, né, da França, desculpa, da França não, de Paris. A cidade ela é dividida em 20 arrondissements, então criou-se
20, né, comitês de vigilância. E nessa época, a Louise foi responsável pelo Comitê de Vigilância de Montmartre, né? Ela estava lá no 18º Distrito e presidia, né, todas essas reuniões que existiam lá. E o que acontece é que mesmo aqueles que acabavam apoiando a República, vendo a situação, né, que se encontravam cada vez mais cercados pelo inimigo, em situação de fome, eles acabam achando, né, que seria o momento de exigir algumas mudanças. E Luiz Michel, que era, a princípio, né, uma apoiadora da República, diante de tudo isso que ela vê, ela também começa a achar que é o momento de começar, né, uma nova experiência. E os meses de janeiro, de fevereiro, são meses de disputa, né? A Luísa, inclusive, chega a participar de algumas ações, né, em frente lá ao Hotel de Ville, né, que é a, a prefeitura, né, de Paris, trabalha cada vez mais com grupos de pessoas, tentando um trabalho de conscientização, e o descontentamento vai ficando cada vez maior, e eis que eles têm a chance de tomar, né, a cidade de Paris. E é isso que esse grupo acaba fazendo, né? Eles acabam instaurando na cidade de Paris, isso não vai acontecer, né, exclusivamente em Paris, rapidamente outras cidades francesas vão seguindo esse exemplo, como vai acontecer com Lyon, como vai acontecer com Marseille, e, e eles vão criar, né, uma nova forma de organização que era uma organização popular. Então, isso começa, né, muito forte, esse descontentamento com a Guerra Franco-Prussiana, mas ele vai se radicalizar na experiência republicana, que, né, boa parte dos apoiadores não viam mais essa república como algo que realmente fosse olhar para a população como um todo, trazer novas chances, né, de reorganização social, de participação popular. Então, a Louise, ela está, né, num grupo que vai, né, alguns colocam inclusive ela como uma das pessoas que acaba encabeçando, né, a própria Comuna de Paris, né. Então, a grosso modo, é isso que vai acontecendo nesse período. E aí nós vamos começar a ter essa experiência, né, que é uma experiência bem vista por alguns até hoje e mal vista por outros. A Louise Michel, no contexto da Comuna de Paris, ela tem várias atuações, né? Quando a gente tem uma história em quadrinhos bem importante, O Grito do Povo, volume 1, volume 2, no Brasil, tem algumas passagens no teatro, até mesmo no cinema, quando dão destaque, dá para perceber ali ela com protagonismo em várias frentes, né? Quais eram essas frentes que Louise Michel atuava no contexto da Comuna de Paris? Ainda num período anterior à Comuna, eu acho que é interessante pensar a participação dela dentro dos movimentos ali de esquerda naquele momento. Então, a Luísa, ela começa a participar de algumas manifestações contra, né, a República, inclusive, né, a Luísa, ela vai acusar, né, em janeiro, o governo de ser um governo inerte, um governo que não servia para nada, e acabou disparando, né, um tiro, isso em janeiro, né, um pouco antes da Comuna, contra o Hotel de Ville, né, e o Hotel de Ville era visto, né, como um símbolo da República naquele momento. Então, ela começa já num período anterior da Comuna a ter um destaque, né, como liderança, muitas vezes, né, chamando o povo, fazendo, né, pequenas falas e incentivando o pessoal a se rebelar, a mostrar os seus descontentamentos. E quando a Comuna acontece,
né? Ela reclama bastante, nós temos isso em vários registros da Luíse, que havia também, né, um, um certo machismo quanto ao posicionamento da mulher dentro da comuna. Então, muitas vezes falavam que as mulheres elas teriam que trabalhar na cozinha ou trabalhar como enfermeira, coisa que a Luíse fez também, né? Ela participou dessa forma. Só que ela queria também participar, né, como membro da Guarda Nacional naquele momento, que acaba aderindo à causa dos comunardes, né? Então ela vai participar né, da ação armada ali da Comuna de Paris. Tanto é que quando ela vai ser julgada, no final de 1871, né, ela enfrenta o Conselho de Guerra falando, não, eu tenho a mesma participação do que vários outros chefes. Ela falou, eu estava ali, eu atirei, eu estava ali, eu participei como soldado, então me julgue como soldado. Então ela não aceitou essa colocação que era vista aí como uma forma de discriminação naquele momento. Tanto é que nós temos retratos, né, da Louise Michel com o uniforme da Guarda Nacional, né, simbolizando essa luta dela. É bem interessante perceber como ela consegue entrar em várias frentes, né? Eu assisti uma peça de teatro onde conta uma história da Luísa e dela atravessar também os tiros e as bombas ali para à noite não deixar de dar aula e fazer teatro com as crianças numa igreja que tinha sido convertida no centro de agitação cultural, né? É, se tem muita biografia, se tem muito trabalho histórico sobre esse período da Luíse na comuna, né? Quais seriam, a própria Luíse, ela escreveu, né, memórias e a história da própria comuna, né? Infelizmente, até hoje, esses livros não saíram em português aqui no Brasil, né? Eles estão restritos ao idioma, se eu não me engano, eu já vi francês, né? Obviamente, inglês e espanhol, mas em português, não. Tu chegou a ler essas obras da Luíse? O que você pode destacar sobre elas, caso tenha lido? Sim, eu trabalhei sim com as memórias da Louise, fiz a leitura da maior parte delas, né, algumas em francês, mas a maior parte dela em espanhol, né, e eu acho assim que a Louise, ela vai deixando os registros, né, de tudo que estava acontecendo dentro da visão dela e fazendo, sempre tentando fazer em alguns momentos até uma autocrítica. E, infelizmente, a gente não tem nada ainda da Luíse publicado em português, a não ser as cartas a Victor Hugo, né? E eu acho que deveria ser um trabalho, né? Que deveríamos pensar aí para estimular, para a gente conhecer de fato essas obras dela. Então, ela vai falar da comuna. Quando ela fala da comuna, ela fala ao mesmo tempo com muita paixão, né, por aquilo que eles estavam construindo. Foi uma experiência pequena, mas foi uma experiência completamente transformadora, né, para aquele momento e seria hoje ainda. E então assim, mas ao mesmo tempo ela tem uma espécie de pesar, né? Ter sobrevivido a, a comuna e não ter sido morta, né, junto com a maioria dos companheiros com o qual ela fez, né, a comuna, às vezes deixa um ar de tristeza também. Eu sinto isso um pouco no texto dela, mas por essas perdas que ela teve. Por outro lado, basta lembrar que ela disse também, né, diante do Conselho de Guerra, quando ela pede para morrer, que se não matassem ela defenderia, né, a comuna e os ideais revolucionários que estavam nessa comuna de Paris até o final da vida dela. E aí a gente volta naquela questão da coerência, né? E ela fez isso. Ela fez isso. Ainda mais depois que ela volta e começa a fazer toda aquela propaganda que ela faz em torno do anarquismo para divulgar as ideias anarquistas, né? Tem um dos autores marxistas que eu gosto de ler assim, é o Michel Louis. E o Michel Louis tem um livro que ele faz a introdução, que é Revoluções que são no Brasil pela Boitempo, que são fotografias de revoluções, né?
E começa justamente pela Comuna de Paris, né? Que os registros históricos dizem que foi a primeira revolução popular e de esquerda que foi fotografada, né? E tem várias fotos bem emblemáticas, inclusive a própria Louise está lá numa das fotos, mas fotos dos corpos expostos, né? Dos comunardos, né? Que foi a forma como a repressão foi muito pesada do Estado francês, né? Sobre a população parisiense. Em contexto dessa repressão, que você fala que a própria Louise também carregava um sofrimento muito grande por ter sobrevivido e ter visto muitos de seus companheiros, né, sendo mortos de forma brutal, ela acaba sendo deportada, né, para um degredo, né, ela vai para uma situação de degredo na Nova Caledônia, que na época era uma colônia é, francesa, que você vê também como uma prisão. Tem até um filme que fala sobre esse episódio, está no YouTube legendado, quem pudesse assistir, dedica um tempinho, que é um filme interessante. É, e nessa experiência dela na Nova Caledônia, né, dá para perceber também que ela tem um outro ponto de virada, até mesmo com os próprios companheiros sobreviventes da Comuna de Paris que estavam lá também na Nova Caledônia. Né? O que você pode trazer para nós sobre essa experiência dela no degredo na Nova Caledônia? Eu queria só reforçar nessa ideia que você falou dos corpos. Eu acho que uma das coisas que mais me chocam nas fotos assim da Comuna de Paris são realmente a quantidade de corpos, né, e a forma como ela foi é, destruída, né, e todo um trabalho que foi feito, né, por alguns grupos e às vezes até governantes franceses, né, ao longo dos anos, para deixar a comuna como algo extremamente ruim e algo que tinha depredado a cidade de Paris. Tá? Então, eu só queria fazer essa observação porque veio assim essa imagem na minha mente e foi uma coisa completamente, né, desesperadora imaginar que a maioria dos livros trazem o fato de que 20 mil pessoas morreram durante a Comuna de Paris, né, durante a Semana Sangrenta, que foi a última semana, né, de repressão da Comuna, e que cerca aí de 17 mil foram mortos sumariamente. Depois que se entregaram, foram fuzilados mesmo assim. E então acho que isso fica muito forte também na própria Luísa, né? Encontrei um livro que mostra como foi feita, né, esse trabalho, porque eles fotografaram toda a cidade de Paris queimada e colocaram depois como se fosse algo feito pelos comunards, né, o que muito provavelmente não foi. E a Louise, ela ganha, né, alguns apelidos como a incendiária, né, nesse período. Então, muitas vezes, quando vão falar mal dela, usam esse sinônimo. Bom, Nova Caledônia, a partir do momento que ela vai, né, ser exilada na Nova Caledônia, ela percebe que alguns dos seus companheiros gostavam de brigar pela liberdade, mas pela liberdade daquele que eles viam como mais ou menos igual. Ah, então nós somos aqui, estamos aqui, somos ou franceses ou europeus, porque não tinham só franceses lá, e eu te vejo como igual. Mas o que ela percebe no convívio com essas pessoas, né, nesse período de desterro, é que eles não tinham a mesma empatia, por exemplo, com os povos nativos da Nova Caledônia. Então, isso vai ser uma coisa que acaba afastando, né, a Louise dos seus companheiros naquele momento, porque ela acaba fazendo uma adesão, por exemplo, à luta Kanak, né, os povos nativos da Nova Caledônia. Então, ela tinha, né, ela via esse grupo como um grupo invadido, como alguém que tinha direitos, ela vai fazer amizade com essas pessoas, vai conhecer a língua Kanak, algumas histórias, ela vai escrever um livro, né, sobre contos e lendas Kanaks, esboça, né, um pouco, inclusive uma gramática Kanak, ela vai fazer isso, e ela percebe que os comunardes não tinham essa mesma relação com os povos nativos.
e ela já começa a se sentir isolada desse grupo a partir desse momento, né? Ah, nós temos biógrafas dela que falam, inclusive, que ela chega a dividir ao meio o lenço dela, o lenço vermelho que ela carregava na Comuna de Paris com os grupos, além de ensinar, né, técnicas de, como no caso, vamos cortar os fios dos telégrafos, porque eles vão demorar para perceber que nós estamos revoltados aqui e vocês vão poder colocar suas reivindicações. Então, ela vai se distanciando daquele grupo que ela percebe que não tinha, de fato, né, uma dedicação à justiça e à igualdade. Né? Era um grupo que tratava isso de duas formas diferentes. Né? Então, a Louise vai ter um destaque, né, e uma coerência nesse sentido. Né? Para ela, a liberdade deveria ser para todos mesmo. É também, não sei, pelo que eu pude apurar, que na Nova Caledônia também que a Luísa vai se aproximar mais do anarquismo, até ela, não sei se ela já começa a se identificar como na Nova Caledônia, ou é um processo posterior, mas parece que, do ponto de vista ideológico, a Nova Caledônia vai ser um ponto de virada para ela, né? Tanto nesse aspecto da adoção de ela entender o processo, sei lá, da luta anti-imperialista, né? Já que ela está ali junto com os Kanaks, ela vai também contra o Império Francês que mantinha aquela colônia, né? Isso é um elemento importante porque muitas vezes o anarquismo a gente não explora esse aspecto anti-imperialista dele e parece que ali ela também vai ter esse papel. Qual que é o lugar da Nova Caledônia nesse processo de virada ideológico dela adotando o anarquismo? Se nós pegarmos as memórias escritas pela Louise Michel, ela vai dizer, né, que ela vai se tornar anarquista mesmo na Nova Caledônia. Então, eu acredito que essa convivência mesmo com os outros comunades e a relação que ela vê eles desenvolvendo, né, entre os povos nativos e também entre os franceses que estavam lá, vai ter um peso forte para ela. E aí eu queria só falar um pouquinho, né, da ação dela como professora também na Nova Caledônia, né? A Louise trabalha um período como professora e o intuito era que ela pudesse educar os filhos de franceses que estavam lá, né? Então, ela fazia esse tipo de trabalho, mas ela foi também acusada de tentar subverter a hierarquia, né, dentro da ilha, porque ela não aceitava tratamento desigual para aqueles que estavam ali e que eram chefes, né, que tinham ações de comando, e para os filhos daqueles outros que tinham cargos menores ali dentro da Nova Caledônia ou que eram moradores de lá somente. Então eu acho que e isso aparece em textos dela, é retratado também no filme que você acabou de citar, né, que é Luiz Michel, a Rebelde, e, e ela vai, eu acho que aí a gente já começa a ver um pouco, né, de uma educação que tem moldes aí libertários de uma maneira mais forte, né? Quando ela quebra as hierarquias e ela não aceita mais, né, esse tipo de ação. E quando ela volta para a França, eu acho que o primeiro artigo, se eu não me engano, que ela vai colocar sobre essa conversão dela sai, não sei se em 83, 86, eu não lembro certinho, mas aí ela faz uma publicação em um jornal falando, né, que é realmente, isso que ela já tinha colocado nas memórias, que é realmente lá na Nova Caledônia que ela acaba abraçando os ideais anarquistas. E é por isso que quando ela volta, né, para Paris, no momento em que todos, né, os comunards poderiam ser aceitos de novo no território francês, que ela vai dedicar basicamente toda a vida ao anarquismo, né? Então, fica bem forte essa relação dela e a quantidade, né, de viagens, de palestras que ela vai fazer com o intuito de divulgar o anarquismo posteriormente. Quando ela retorna da Nova Caledônia, né, depois dela ter cumprido a pena por ter participado da Comuna de Paris, o que ela passa a fazer
Você comentou agora brevemente que ela passa a fazer propaganda, conferências anarquistas e tal. E qual que é o papel dela público assim na luta no contexto pós-Comuna de Paris e pós também prisão da Nova Caledônia? Eu acho que ela tem um papel forte, tá? A Louise Michel, ela começa algumas ações voltadas aí ao anarquismo. Ela vai participar de alguns congressos, como ela faz em 1881 em Londres, e depois ela começa a fazer todo um trabalho forte no território francês, mas ao mesmo tempo ela viaja para a Inglaterra, ela viaja, fez uma série de palestras na Holanda, é, chega aí, inclusive, para outros países, ela chega inclusive para a África, né, para fazer um trabalho de divulgação, né, das ideias anarquistas. E interessante, né, que as palestras... Samantha, Pode falar. desculpa te cortar, mas qual lugar da África que ela vai? E poderia falar um pouco, porque essa informação para mim é nova, eu não sabia. E acho que é um dado interessante para pensar também esse anarquismo além da Europa aí. Tá. Na verdade, a Luísa, ela foi para a Argélia, né? E foi a última viagem que ela fez de divulgação anarquista antes de voltar para a França. E foi na volta dessa viagem, né, que foi feita em 1905, na verdade, desculpa, 1904, que a Louise Michel acaba morrendo, né, na cidade de Marseille, porque ela já estava, né, com 74 anos de idade, já estava bem idosa, e ela foi para lá, né, inclusive há quem diga que ela instigava do ponto de vista de uma luta anticolonialista, já nesse momento, né. Então, o relato que nós temos é principalmente aí desse trabalho que ela faz na Argélia. E é na volta que ela acaba morrendo, ela não consegue nem voltar até Paris, né? Ela acaba morrendo no sul da França. Então, temos muita coisa ainda para trabalhar, né, da Louise, em termos de temas, né, que ela acabava falando e se colocando nos mais diversos lugares. Então, em alguns momentos, abordava a questão do anticolonialismo, de alguma forma, coisa que ela foi principalmente sensibilizada lá com os povos canaques, mas ela também vai falar sobre, em alguns momentos, sobre feminismo, sobre direito das mulheres, e vai falar da anarquia como um todo, né? Sempre fazendo provocações nesse sentido. É, é impressionante a abordagem tão radical e compreendendo vários fatores das opressões, né, que a Luísa esboça. Você falou aqui do processo que ela vem falecer no sul da França. Em vida, ela deixou muitos escritos, né? Você teve acesso, você já comentou que leu memórias dela e tal. Você poderia falar algumas das obras de Louise, de livros que ela publicou ainda em vida, ou até mesmo escritos que veio ser publicados depois do falecimento dela em 1905, para o ouvinte aí do Bloco A poder dar uma fuçada aí, se encarnar, também traduzir. Perfeito. Bom, eu acho que se a gente pegar aqui a parte da comuna, quando ela pega a história, as recordações dela, eu acho que tem muita coisa, né, já é uma quantidade grande de cartas. Tem um livro, né, que foi organizado por uma das principais biógrafas, né, da Louise, que, que o nome do livro é eu vos escrevo da minha noite, né, que são todas as correspondências, inclusive essas correspondências, as cartas, né, que ela faz ao Victor Hugo, está dentro dessa obra maior, que foi publicada em 1999. Então, são todas as cartas encontradas, né, e trocadas por Louise Michel durante a vida dela, divididas aí por fases de trabalho. Além disso, ela tem
muitos contos, né, que às vezes eram direcionados para jovens e crianças, mas ela tem também alguns romances que ela vai trabalhar. Então, a parte de obras da Louise Michel, eu acho que ela é bem extensa, né? Então ela tem também um outro livro que ela fala exclusivamente do período que ela está presa. Ela faz algumas discussões voltadas aí para a parte inclusive do momento das questões mentais, né? A Luísa, ela inclusive tentaram enquadrar ela como louca, né, no período em que ela saía para fazer as divulgações anarquistas. Tentaram prender ela, né? E ela era uma pessoa ainda que se dedicava a, aos estudos, né, da loucura, como eles estavam sendo desenvolvidos aí ao longo do século XIX. Então, ela tem várias modalidades de livros, alguns publicados enquanto que ela estava viva, a maior parte deles, mas alguns, né, vieram depois, ou vieram depois de reuniões, de artigos, de palestras que ela acabou fazendo por aí, né, que ela não parava. Então, assim, você quer que eu cite o nome dos livros? A gente podia deixar uma lista depois também. Quem sabe alguém se interessa em fazer umas traduções. Eu acho Sim, que sim. seria super Não, é que eu tô importante. aqui impressionado porque a cada nova fala que tu faz é um novo tema que se abre, né? Porque agora tu falou da questão da saúde mental que a Luíse também discutiu. É outro assunto que eu totalmente, que eu tinha total desconhecimento e que é muito impressionante o quanto está antenada aos problemas de sua época, né? E como também está antecipando discussões que a gente tardiamente está retomando, né? A gente, nos meios até mesmo de, sei lá, da própria esquerda, no sentido mais amplo, assim, né? A preocupação com a saúde mental, psicanálise e tal, é coisa recente que a gente tem, né? Pelo menos, sei lá, junto aos movimentos sociais, né? Sei que na Argentina tem alguma coisa, junto aos piqueteiros, né? Em alguns outros lugares tem, mas é impressionante, assim, algo que até me faz perder o roteiro aqui do que estava proposto para conversar. Mas Mas, mas eu acho que ela é grande assim mesmo, viu? Acho que eu fui assim, cada vez mais assim que você estuda, que nem, né, vou citar um outro caso assim que eu acho assim, né, que me assusta em relação à vida da Louise Michel, é que ela sofreu um atentado, né? Quando ela estava dentro dessa divulgação do anarquismo, fazendo uma série de palestras, em 1888, ela sofreu um atentado, ela tomou 2 tiros, né? E a Luísa não morreu, ela continuou vivendo, inclusive ela tinha uma bala alojada nela, né? E, e ela, inclusive, consegue depois, né, desculpar o sujeito que atentou contra a vida dela. Ela vai dizer, olha, ele foi só um instrumento, alguém que estava necessitado e usaram essa pessoa para tentar me atingir. Então, né, você falando, ai, foge do roteiro, mas cada vez que eu estudava um pouco mais e que se encontrava documentação, e você falava, não, mas aí ela tomou tiro e não morreu. Depois de ter participado da comuna, de ter sido exilada, de começar a fazer um trabalho de conscientização popular, né, divulgando as ideias do anarquismo, presa, né, ela foi presa várias vezes na França, né, não é que ela voltou da Nova Caledônia e ela nunca mais foi presa. Só para a gente ter uma ideia, em 1882, ela, ela participou, né, do funeral do Blanc e ela acabou sendo condenada por ter feito um discurso no funeral. Então aí ia lá, Luiz, ficava 15 dias na prisão, depois ela saía. É, participava, né, de outros protestos, de greves, como ela participou algumas vezes. Pronto, lá era a Luiz condenada e às vezes ficava mais 1, 2 anos na cadeia, ou às vezes ficava alguns dias na cadeia. Então é uma história surpreendente, né?
de tudo que vai aparecendo na vida dela. As coisas são muito dinâmicas e, ao mesmo tempo, ela ali firme nas suas convicções libertárias, na necessidade de uma conscientização, de transformação, né, do mundo, né, de um modo geral, e o quanto ela vai se dedicando a isso, né? Então, ela é uma figura que me surpreende também, e ela foi me surpreendendo cada vez mais ao longo da pesquisa, né? Então vem aquele questionamento, será que Luiz dormia? Porque não é possível, né? Foram tantos estudos, tantas militâncias, tantas participações, prisões, e ela ainda estava ali, né, forte em suas convicções. A palavra que eu estou repetindo aqui é impressionante, 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 né? Samantha, agora a gente tá quase uma hora aqui conversando, né? Não quero tomar tanto teu tempo. É, eu queria agora, a gente fez um voo panorâmico, né? Bem panorâmico sobre o que foi, né? Quem foi Luiz e Michel. Tu abriu várias janelas aqui para a gente agora cair por essa janela e olhar o que tem aí dentro, né? Eu queria te perguntar uma questão que é o seguinte: a história e a memória para nós, né, que acreditamos num outro mundo, que é possível um outro mundo baseado em liberdade e igualdade, ela tem um poder muito grande, né, para construir a nossa identidade rebelde, para construir a nossa identidade de quanto classe, né? Parece que na França existe um cuidado muito grande, né? E não por parte do Estado, obviamente, né? Mas por parte da própria conjunto da esquerda, dos movimentos sociais, tanto em relação à Comuna de Paris quanto à própria Louise, né? É, é, eu esqueci o nome agora do cantor e ator francês, acho que é Yves Montand, não me lembro agora. Cantou um poema, né? Tempos das Cerejeiras, eu acho, que é um poema em homenagem a Louise, ou escrito por ela, não me lembro agora. Então faz parte do imaginário da cultura popular francesa, a Comuna de Paris, a figura de Louise. Parece que existe uma preocupação muito grande também da própria conjunto da esquerda francesa em relação à história e memória da Comuna e de Louise e tantos outros nomes anônimos que construíram a Comuna de Paris, né? Tu poderia trazer um relato sobre como é esse cuidado hoje, né? Nessa França do Macron, já passou por várias outras figuras tão pesadas da direita e neoliberais aí, como que é que o movimento social em geral cuida dessa memória e história de Luiz e da própria comuna e também dos outros nomes, né, anônimos que a gente não conhece ainda. Eu acho que a Louise teve, inclusive, essa é uma briga, né, de uma das biógrafas dela, que é a Claire Luziz, que ela vai dizer o seguinte, que muitas vezes, né, tentaram desapropriar, né, a Louise Michel no sentido da sua luta dentro do anarquismo. Então, acho que a gente tem momentos distintos em relação a essa memória. Ela briga bastante sobre isso, inclusive cita em diversos artigos, inclusive em artigo que está publicado em língua portuguesa, falando que em 2005, no centenário, né, de morte da Louise, a direita tentou se apropriar de alguns discursos e querer colocar que a Louise não tinha muito lugar, ou que ela não estava relacionada ao anarquismo. Ela, como historiadora libertária, né, ela reivindica, e eu acho que corretamente, as ações da Louise muito relacionadas ao anarquismo, que foi o que ela escolheu e pelo qual ela militou, né, podemos colocar aí praticamente 25 anos, os últimos 25 anos da vida dela. Então, por um lado, né, há um questionamento do tanto que se apropria do nome da Louise. A Louise, ela é uma das mais reconhecidas comunidades, ela tem nome de estação de metrô, ela tem suas representações em várias escolas, ela é nome de rua, ela é nome de praça, então ela conseguiu esse reconhecimento. Mas, do ponto de vista dos seus posicionamentos teóricos, a gente precisa tomar cuidado,
né, para pensar o quanto, né, se esvazia o posicionamento e a radicalidade da Louise nesse momento, quando você coloca ela dentro desses espaços públicos, desses monumentos. Essa é uma questão, né, que a gente precisa pensar também. Mas, basicamente, eu acho que os franceses sabem quem foi Louise, sabe que ela teve uma ação na Comuna de Paris e esse nome ficou registrado. Eu acho que quem mais trabalha na França, né, guardando essa memória da Comuna de Paris como um todo, é a Associação das Amigas e dos Amigos da Comuna de Paris. Eles fazem um trabalho bem interessante e há uma série de pesquisadores e pesquisadoras, né, que estão ali fazendo este trabalho voluntário, inclusive que fizeram, né, um pequeno dicionário retratando a participação de boa parte das mulheres que estiveram na Comuna de Paris. Então tem esse trabalho hoje que acaba tentando resgatar, né? E é claro que a Louise tem o seu lugar lá, mas acabam tentando resgatar essas mulheres e entender melhor a participação delas, que não foi uma participação tão secundária assim. Então, eu acredito que em termos de preservação da memória da comuna, né, como você citou, essa seja a principal referência. Inclusive, todo 18 de março eles fazem, eu acredito que esse ano não teve como, mas eles fazem a sua marcha pela cidade de Paris, passando por pontos, né, que marcaram a comuna, inclusive igrejas que tinham se tornado centros culturais, né? Então você faz um passeio pela cidade relembrando essa história. Mas a Louise, ela é uma pessoa que ganhou o seu reconhecimento público. Só que eu não sei o quanto os ideais de fato, né, anarquistas, a forma como a Louise se posicionava, chega junto com a imagem dela, né? Então é uma outra questão para a gente discutir, né? Com essa tua fala aqui no final, agora me lembra um pouco também a figura da Frida Kahlo, né? Como ela é apropriada pela indústria cultural, por exemplo, pelo cinema, até mesmo pela indústria da moda e pela publicidade, e retira vários elementos, né? É, dão destaque ao papel dela como mulher, que é fundamental, que é extremamente relevante, mas tiro dela, por exemplo, a sua posição como comuna, né? Como comunista, né? De estar lá nas greves, de estar desfilando no 1º de maio junto aos sindicatos. É, a Frida Kahlo fica bem presente para nós latino-americanos esse esvaziamento da figura, né? É, é muito interessante essa questão, porque ao mesmo tempo, né, são personagens que estão na grande mídia, que podem ser uma porta de entrada para outras rebeldias, para questionamentos de valores éticos, morais e capitalistas mesmo, mas a gente precisa fazer um esforço para não perder esses elementos da radicalidade, como tu bem pontuou, né? Samantha, vamos encerrando por aqui. Não sei se tem mais algum apontamento que você gostaria de colocar, alguma questão que você acha assim, olha, tenho que falar nesse aspecto. Fique à vontade, por favor. Eu acho que eu vou encerrar com você. Eu acho assim que se eu pudesse falar alguma coisa, conheçam Luiz Michel, peguem os textos, os mais radicais também, porque ela não queria uma reforma da sociedade, não, ela queria uma grande transformação. E eu acho que foi isso que deu impulso para que a Louise agisse durante toda a sua vida com essa coerência e com essa dedicação que ela teve aos ideais e a tudo aquilo que ela acreditou. Massa. Muito obrigado, Samantha. Agradecer assim, ó, imensamente a tua fala de hoje aí, que trouxe vários e vários elementos para a gente pensar a história, a memória de Luiz Michel, mas também para pensar o mundo que a gente tem para enfrentar aí nesse contexto de neoliberalismo e da pandemia e desse governo do Jair Bolsonaro, que é um genocida, né? Só tenho a agradecer e muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, viu, Michael? Obrigada mesmo, por esse convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre Luiz Michel.